A Samsung lançou recentemente no Brasil o Galaxy A22 em sua versão 4G. O novo intermediário básico da empresa para quem busca um celular acessível com tela de 90 Hz, boa bateria e conjunto completo de câmeras. O que ele tem de bom? Será que vale a pena comprar? É isso que você vai descobrir com a análise completa do Tudo Celular. O A22 se diferencia dos demais da linha A 2021 no design. Esse aqui ainda aposta no bloco de câmeras estilo cooktop, o que faz com que ele se pareça mais com modelos da linha Galaxy M, como o M32 e M62 lançados recentemente. Ele chega em 4 opções de cores: preto, verde, violeta e branco. A sua pintura não tem nada de elegante como nos mais caros, como efeito degradê ou tom metálico. É um celular com visual simples que não esconde o seu acabamento todo em plástico. A parte frontal é muito parecida com vários outros celulares da Samsung e pode até confundir com modelos como M32 e A32. Eles são do mesmo tamanho e trazem entalhe em formato de gota. As bordas não são largas, exceto pela inferior, como é padrão no segmento. O A22 possui leitor biométrico na lateral direita integrado ao botão de energia e logo acima temos a tecla de controle de volume. Do lado oposto, há a gaveta para 2 chips e um cartão de memória. Na parte inferior, a entrada USB-C, P2 para fones, microfone e alto-falante. Por fim, no topo há apenas mais um microfone. Em conectividade terá tudo o que você precisa, incluindo Wi-Fi padrão AC para rede 5 GHz, Bluetooth 5.0 e NFC. Já se busca conexão com rede 5G, então é a outra versão do Galaxy A22 que você deve procurar. Esse celular da Samsung vem com tela de 6,4 polegadas com resolução HD+, painel Super AMOLED e taxa de 90 Hz para fluidez superior com as animações do sistema. A sua tela é boa para a categoria com bom nível de brilho, cores vibrantes e preto perfeito. Ele se destaca contra os rivais com painel IPS que apresentam cores apagadas e ângulo de visão mais limitado. Assim como o Galaxy A32, o A22 também só tem uma saída de áudio. O seu som mono tem boa potência sonora, mas acaba distorcendo no máximo com agudos muito estridentes. Os médios e graves estão mais equilibrados, assim como vimos no Galaxy M32, o que pode indicar que a Samsung tenha usado o mesmo alto-falante nos dois modelos. A parte multimídia não é o ponto forte do Galaxy A22 e é uma pena que a Samsung não envie mais fone de ouvido na caixa. Pelo menos a entrada P2 permite que você use o acessório que desejar. Antes de seguir para a parte de desempenho, deixa eu lembrar rapidamente aqui que o Tudo Celular está bem perto do primeiro milhão aqui no YouTube. E contamos com a sua ajuda para clicar no botão aí de inscrição e tornar esse feito uma realidade, beleza? Nosso muito obrigado. Mas seguindo em frente, outro ponto em comum entre o Galaxy A22, A32 e M32 é a plataforma Helio G80 da MediaTek. Não é um hardware que realmente empolgue no desempenho e ficou até abaixo do Moto G30 em nosso teste de velocidade focado no multitarefas. Apesar de ter 4 GB de RAM, não foi possível segurar todos os aplicativos abertos em segundo plano. Em benchmarks tivemos números próximos do A32 e no caso do Antutu chegou a passar em 20 mil pontos. Comparado ao Galaxy A21s lançado ano passado com Exynos 850, temos um salto considerável de 40% na pontuação. O A22 roda bem jogos leves e consegue entregar fluidez aceitável no PUBG com gráficos em HD, taxa de moldura no alto e anti-aliasing ativado. No COD Mobile tivemos bom desempenho na qualidade gráfica média, mas com melhorias de imagens desativadas. O A22 é mais um de vários celulares da Samsung com bateria de 5.000 mAh. A parte mais curiosa é que ele acabou rendendo menos que o A32, que possui tela com resolução superior. De qualquer forma, o A22 é capaz de entregar autonomia com folga para um dia inteiro de uso e ainda sobra um pouco de carga para a manhã seguinte. O tempo de recarga poderia ser melhor. A Samsung manda um carregador de apenas 15 watts na caixa que leva mais de 2 horas para fazer o celular chegar a 100%. Com 15 minutos temos 12% recuperados e chega a 25% em meia hora. O A22 sai da caixa com Android 11 modificado pela One UI 3.1 Core. Estranhamente, ele vem com a versão capada do software da Samsung, que normalmente é encontrada em celulares da linha Galaxy M. De qualquer forma, ainda temos uma boa seleção de recursos como tela Edge para atalhos no canto da tela de qualquer parte do sistema. Os recursos principais são os mesmos de outros modelos da marca, com direito a modo escuro para aproveitar a tela AMOLED e o suporte a temas. O que notamos é que o sensor de toque apresenta um pequeno delay ao trocar entre aplicativos, mesmo problema visto nos modelos mais caros da linha Galaxy A. Pelo menos a tela de 90 Hz ajuda a passar uma sensação de maior fluidez do que vimos em modelos mais caros da marca, com tela de 60 Hz.
O conjunto fotográfico é composto por câmera principal de 48 megapixels, secundária de 8 megapixels com ultra-wide e duas de 2 megapixels dedicadas para macro e desfoque. É basicamente o mesmo conjunto do Galaxy A21s e isso inclui a câmera de selfies com sensor de 13 megapixels. A câmera do A22 registra boas fotos de dia, acertando nas cores e nitidez. O que poderia ser melhor é o alcance dinâmico para equilibrar pontos estourados de luz, o que evitaria ter céu todo branco nas fotos. Pelo menos o HDR acerta às vezes para resolver o problema. Isso também pode ser resolvido com a ultra-wide, mas essa câmera tem nitidez inferior e as cores tendem mais para um tom azulado. Pelo menos você poderá capturar muito mais dos cenários. O A22 não sofre com excesso de ruídos em fotos noturnas e possui modo noturno que não apenas deixa as imagens mais claras, como também recupera partes perdidas na escuridão. Há atalho para zoom de 2 vezes que não compromete tanto a qualidade das fotos, mas evite usar o zoom máximo. A câmera macro tem resolução baixa, mas ainda é capaz de registrar fotos bacanas. Só é preciso ter paciência para acertar a distância focal, já que o A22 não tem foco automático na macro. A frontal mostra um bom avanço comparado ao A21s, por mais que seja o mesmo sensor. Isso mostra que a Samsung está trabalhando mais no pós-processamento e tornando menos agressivo o embelezamento artificial que deixa a pele parecendo cera. O efeito retrato também foi aprimorado e apresenta menos falhas do que antes. Selfies noturnas ainda continuam sendo um desafio para este sensor. A qualidade cai bastante, mas não chega a comprometer as fotos com excesso de ruídos. De qualquer forma, é bom evitar tirar selfies muito de longe de uma fonte de luz. A filmadora grava vídeos em Full HD. Seria pedir demais vídeos em 4K nesta categoria? O que realmente decepciona é não ter um bom balanço de cores e brilho, especialmente com a frontal que deixa o fundo estourado. A qualidade no geral é apenas decente, assim como a captura de áudio. Quais seriam os rivais do A22 no Brasil? Talvez o intermediário que bata de frente com ele seja o Moto G30, que entrega desempenho um pouco melhor, mas a bateria dura menos e demora mais para recarregar. O da Motorola também tem tela de 90 Hz e conjunto fotográfico similar, com câmera principal com resolução superior. Há muita diferença para o Galaxy A32? O modelo superior tem design mais caprichado, tela com brilho mais forte, maior autonomia de bateria e câmeras um pouco melhores. A diferença no desempenho é pequena, já que ambos possuem a mesma plataforma. O Redmi Note 10 é o mais básico dos novos intermediários da Xiaomi. Ele apresenta desempenho similar, mas tem tela de apenas 60 Hz. Por outro lado, a bateria dura muito mais e recarrega na metade do tempo. Ele entrega qualidade similar em fotos, mas se destaca por gravar vídeos em 4K. O A22 é um celular ideal para quem busca um Galaxy com tela de 90 Hz, com boa bateria, por um preço mais acessível. O seu desempenho não chega a empolgar, mas também não fica tão abaixo dos concorrentes. Ele tem boas câmeras para fotos e só peca na filmadora. A novidade da Samsung chegou custando quase R$2.000, o que é um preço nada realista para o conjunto entregue. O preço vem caindo e atualmente chega perto dos R$1.000 em promoções, o que faz o custo-benefício ser mais atrativo. Vale o investimento? Ele é bem melhor que o Galaxy A12, que custa pouco menos e não fica tão abaixo do A32, que tem uma diferença considerável de preço. O A22 tem tudo para agradar os brasileiros e mostra ser um bom substituto para o Galaxy A21s, que sempre esteve entre as nossas recomendações de um bom celular acessível. E se você decidiu pelo novo intermediário básico da coreana, é só acessar os links aí abaixo para conferir as melhores ofertas. E aproveita para comentar se você gostou do que viu no A22 ou se sentiu falta de algo. Eu encerro por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.